Lobos famintos escrevem, nas linhas da história, uma época de medo e horror, onde os uivos ecoavam nas noites geladas da Rússia soviética. Ataques de lobos a humanos. Um tema que muita gente acredita não ser possível, porém é sim muito real. Vítimas atrás de vítimas, e o pavor tomou conta de toda uma região. Quando tempos difíceis são vivenciados, tenha em mente que somente os mais fortes sobrevivem. Hoje, no Ordinário Selvagem, vamos conhecer sobre os lobos devoradores de homens da Rússia, que fizeram dezenas de ataques a humanos, dos quais 22 deles foram fatais. Então, já clica logo no like, considere se inscrever aqui no canal e vamos nessa. 1940, Oblast de Kirov, antiga Rússia soviética. A região conhecida como Oblast de Kirov era uma vasta extensão de terras que abrange mais de 120 mil quilômetros quadrados no coração da Rússia. Essas terras, dominadas pela beleza gelada da natureza selvagem, é caracterizada por uma variedade de paisagens, florestas densas, tundras, rios sinuosos e lagos tranquilos. Durante o inverno, a região é coberta por um manto branco de neve, dando-lhe uma beleza ainda mais misteriosa e deslumbrante. Mas não se deixe enganar pela beleza tranquila da paisagem. Durante a década de 1940, essa região estava enfrentando um sério desafio. A Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento e seus efeitos eram sentidos até mesmo nas regiões mais remotas, como no caso Oblast de Kirov. A população local já estava lutando para sobreviver aos desafios de uma vida rural. Enfrentavam dificuldades ainda maiores agora por causa da guerra. Com os homens convocados, muitas vilas estavam sem seus principais caçadores e protetores. Além disso, armas de fogo antes usadas para defender as vilas foram requisitadas para ajudar nos esforços das trincheiras. Os lobos eram comuns naquele território, porém, antes eles evitavam as vilas e os humanos. Mas agora, esses canídeos começaram a se aventurar mais perto dos assentamentos humanos. Os animais de criação, ou seja, o gado, viraram uma fonte de alimento para os lobos. Com os lobos devorando o gado, ele se tornou cada vez mais escasso, ainda mais em um período da guerra, onde ter dinheiro para comprar mais gado era um verdadeiro milagre. Os lobos famintos tornaram-se ainda mais audaciosos quando perceberam que poderiam saciar sua fome com humanos. E assim, enquanto o mundo estava em guerra, a região de Kirov estava enfrentando uma batalha diferente, uma batalha pela sobrevivência contra uma ameaça inesperada. Uma ameaça que veio não dos céus ou dos campos de batalha distantes, mas das profundezas das florestas frias. Os lobos. Por 4 anos, os moradores da região viram seus animais diminuindo devido ao ataque de alcateias de lobos. Com o gado sendo atacado frequentemente, a comida começou a se tornar escassa, tanto para os seres humanos como para os lobos. E foi aí que os lobos voltaram seu radar para presas fáceis e que saciariam a sua fome: os seres humanos. Em 1944, o primeiro ataque a humanos ocorreu, e os lobos, sendo caçadores inteligentes e oportunistas, aprenderam a aproveitar as brechas na segurança das aldeias. Eles se aproveitavam da ausência de caçadores e do esgotamento das reservas de comida para se aventurar cada vez mais perto dos assentamentos. No início de setembro de 1944, uma moça estava com uma criança de 1 ano e meio na área externa de sua casa, estendendo roupas. Mas lobos estavam à espreita, observavam a cena prontos para atacar na melhor oportunidade. A criança se afastou um pouco da mãe e 2 lobos avançaram até ela. Um arrastou a criança para dentro da floresta, enquanto o outro mordia a mulher para impedi-la de salvar seu filho. Mas a moça pegou um garfo de jardinagem e golpeou o lobo indo atrás do seu filho. Ela conseguiu salvar sua criança e fazer com que os lobos recuassem. Mas no final a mulher só tinha ensinado uma lição aos lobos que foi gravada muito bem por eles.
e a lição era: não ataque humanos se eles estiverem acompanhados. Nos próximos meses, os lobos atacaram inúmeras pessoas, todas quando estavam sozinhas e desprevenidas, e alguns desses ataques foram mortais. No dia 21 daquele mesmo mês, uma garota de 13 anos teve um fim cruel promovido pelos lobos. Valentina Starikova estava à beira do lago observando um lobo abater um bezerro que estava na outra margem. Distraída, a garota não percebeu quando a silenciosa alcateia se aproximou e a atacou, levando Valentina para dentro da floresta. Os gritos da garota alertaram os camponeses e foram atrás, seguindo a trilha de sangue. No caminho, o grupo de camponeses de jovens homens e mulheres viram que já era tarde demais, pois Valentina estava em pedaços e agora era o alimento de uma alcateia de lobos que estava faminta. Os caçadores e homens adultos e saudáveis estavam quase todos batalhando na guerra. Nas vilas do local haviam mulheres, homens idosos ou de saúde prejudicada e jovens. Eram poucos os homens adultos e habilidosos que estavam no local. Por isso, a população começou a se organizar como podia. Armadilhas foram feitas ao redor das casas e fazendas. Alguns homens e mulheres viajaram a cavalo às cidades maiores em busca de armas de fogo, e a atenção para proteger a população estava presente no olhar atento de todo e qualquer morador de Oblast de Kirov. Infelizmente, nem tudo sai como planejamos. Os lobos cercaram o lugar e estavam sempre observando o momento certo para atacar e se alimentar. As presas naturais dos lobos pareciam não interessá-los mais. O sabor da nossa carne e a facilidade em nos caçar despertou algo aterrorizante nesses predadores. Quando uma lacuna era deixada por parte da população e uma criança ou adolescente ficava sozinho em locais abertos, eles atacavam fatalmente. Você deve estar se perguntando por que crianças e adolescentes eram o principal alvo. Infelizmente, humanos pequenos e magros são vistos pelos lobos como presas fáceis devido ao seu tamanho menor e à sua incapacidade de se defender efetivamente. Isso, combinado com a fome extrema, pode ter sido gatilho para esses ataques horríveis. Outra jovem de 17 anos, Maria Berdnikova, da aldeia de Golodaevich, tornou-se mais uma vítima dos lobos. Seus gritos de socorro atraíram uma multidão, mas o lobo que a atacou não se intimidou. Ele continuou a se aproximar da aldeia várias vezes naquele dia, desafiando a presença dos humanos. Os lobos começaram a caminhar nas fazendas e nas cidades. Eles eram vistos dormindo nas ruas. Um lobo solitário começou a circular a estação de trem de Suna de Kiro. Somente esse lobo feriu 13 pessoas e abateu 2 adolescentes. Ele também caçou cachorros da região e foi abatido por moradores locais. A prática de colher cogumelos era e ainda é normal naquela região. Como o gado estava em números pequenos devido ao ataque das alcateias, grupos de 10 a 15 pessoas eram feitos para colher cogumelos com um pouco mais de segurança. Afinal, era uma fonte de alimento que eles não poderiam abrir mão naquele momento de escassez. Em 12 de julho de 1952, Zoe, de 11 anos, e Lídia Vitorina, de 15, faziam parte de um desses grupos de coletores quando foram atacadas por lobos à vista de todos. Como haviam mais pessoas, os lobos não atingiram seu objetivo e recuaram. As meninas foram hospitalizadas, mas sobreviveram, graças a Deus. Dezenas de outros ataques foram relatados depois desses ainda. Os anos se passaram e, como as pessoas continuaram sendo cuidadosas, a oferta de alimento humano para os lobos foi entrando em declínio, além do retorno de alguns caçadores à cidade com o fim da guerra. Isso fez com que os lobos voltassem a caçar animais silvestres da região de forma gradual. Os últimos ataques foram de 1953, onde um garoto de 13 anos foi arrastado, mas conseguiu escapar utilizando um galho de árvore, e o outro foi em 1954, onde uma alcateia com cerca de 7 lobos se aproximaram de 3 pessoas no distrito de Urzunsk com a intenção de atacar, mas recuaram quando os humanos revidaram. Os ataques a humanos ocorreram de 1944 a 1954,
com dezenas de pessoas feridas e 22 vítimas fatais, sendo elas 2 mulheres maiores de 18 anos e 20 crianças e adolescentes entre 13 e 17 anos. Me conta nos comentários se você conhecia essa história, pois ela é bem famosa em fóruns gringos. Inclusive é possível encontrar detalhes de vários outros relatos dos ataques desses lobos. Não saia do vídeo sem deixar o seu like e considere se inscrever em nosso canal. Aproveita e maratona todo o nosso conteúdo, viu? Obrigado por assistir, fui!